taxa de letalidade do novo coronavírus no Brasil já chega a 5,5%. Na prática, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso quer dizer que a cada 1.000 pessoas contaminadas com a doença, mais de 50 morrem. Ainda não há vacina contra o vírus e isso pode demorar um tempo, segundo especialistas. Medicamentos para tratar a Covid-19 estão em fase de testes. Para falar sobre esse assunto, nada melhor de quem entende do tema. E aqui no telão conosco o Dr. Júlio Croda, que ele é pesquisador da Fiocruz. Muito obrigada pela participação aqui com a gente na TV Justiça. Infectologista também. Doutor, a gente também vai lembrar que a gente está ao vivo pela Rádio Justiça, então vamos falar com uma gama de pessoas aqui que acompanham o nosso trabalho. Muito bem-vindo mais uma vez. Eu queria agradecer o convite, para mim é um prazer estar participando ao vivo da TV Justiça e através dos nossos ouvintes em todo o Brasil. É muito importante essa oportunidade de esclarecer a população a respeito do Covid-19. Doutor, como andam as pesquisas no Brasil e do mundo para encontrar um tratamento para o coronavírus? Existem diversos protocolos hoje em dia sendo desenvolvido em diversos países. A gente ainda não tem nenhum protocolo conclusivo entre os diferentes tratamentos que estão sendo testados. Nós já temos mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas, mais de 100 mil óbitos e até o momento não existe nenhuma evidência científica mais forte de ensaios clínicos randomizados provando o benefício de qualquer terapia. Doutor, demora muito tempo para um estudo como esse ser feito? Depende muito da droga que for testada e da possibilidade de utilização dessa droga. Se for uma medicação que já foi validada para outras doenças, fica mais fácil, porque essa medicação é disponível, existem produtores nacionais e internacionais que podem aumentar sua produção e disponibilizar essa droga para o tratamento do Covid-19. O que nós temos até agora, dos estudos que foram realizados, ainda não existe nenhuma evidência clara. Provavelmente essa evidência deve sair nos próximos meses e a gente pode ter certeza mais efetiva de que droga podemos utilizar no tratamento dessa doença. Existe alguma diretriz que seja federal para que os hospitais municipais, estaduais, possam usar algum medicamento específico no tratamento dos pacientes que estão com a Covid-19? Devido à gravidade do caso, existe um protocolo atualmente que utiliza a cloroquina ou hidroxicloroquina nos pacientes mais graves. Nos pacientes que necessitam internação, existe essa recomendação clara, porque os benefícios superam o risco. Existe uma mortalidade, uma taxa de letalidade muito elevada nos pacientes que são admitidos em terapia intensiva e por isso existe essa permissão, desde que com a ciência do paciente ou do seu familiar, na utilização de drogas experimentais. Doutor, o senhor falou da cloroquina, né? Há alguns dias, algumas semanas, a gente ouve muito falar dela. Esse remédio é para quê? Por que ele está sendo usado no tratamento da Covid-19? Ele é um medicamento que é utilizado especificamente para o tratamento de malária, apresenta alguns efeitos colaterais, principalmente a pacientes que têm problemas de coração e arritmias. Prolongamento de QT é um problema importante e hoje é o Dia Mundial da Doença de Chagas, então os pacientes chagados, por exemplo, podem ter problema com esse tipo de medicação específica. Então, é importante utilizá-la nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Existe alguma diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina? Existe. É um radical que a hidroxicloroquina tem a mais. Esse radical ele é utilizado muito para pacientes reumatológicos que necessitam da utilização da droga continuamente e, portanto, menos efeitos colaterais, né? Nos tratamentos da forma aguda da doença do Covid-19, tanto faz, nesse momento, a utilização de hidroxicloroquina ou cloroquina, porque esses pacientes não receberão cronicamente essa droga. Precisa de cautela na utilização desse medicamento? Muita cautela. Existem diversos relatos com outros efeitos colaterais importantes. É importante pesar o risco-benefício, utilizar realmente
quanto nós não temos evidência em pacientes mais graves, né? Ou através de protocolos específicos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo. Então, dentro do protocolo de pesquisa, você tem permissão de utilizar essa droga em outras condições. Quais são os efeitos colaterais mais frequentes nos pacientes que eles precisam ser acompanhados com cuidado para o quadro de saúde acabar não piorando ao invés de melhorar? Então, esses efeitos, eles são bem descritos na nota do Ministério da Saúde, mas o principal é o efeito cardíaco e por isso que esses pacientes devem passar por uma avaliação mais detalhada, principalmente com eletrocardiograma, para verificar se não existe nenhuma alteração, alguma predisposição importante para doenças cardíacas. A gente sabe que essa doença apresenta uma letalidade maior nos pacientes mais idosos, ou seja, esses pacientes que vão se internar, e esses pacientes apresentam comorbidades importantes, como hipertensão e diabetes. E essas doenças estão associadas com doenças cardíacas importantes que geram arritmia cardíaca, que é uma contraindicação importante do uso da medicação. A Fiocruz Amazônia e a Fundação de Medicina Tropical, elas têm feito um estudo em relação à cloroquina. O que a gente pode dizer sobre isso? Saiu algum resultado? Já tem algum parâmetro que a gente possa avisar os pacientes, as pessoas que querem, por algum motivo, usar esse remédio? Saiu um estudo recente, né? Eles estão recrutando 441 pacientes. Eles fizeram análise parcial de 81 pacientes. Eles tinham em um braço, em um grupo de pacientes, uma dosagem de cloroquina maior, chegando a 600 miligramas 2 vezes ao dia por 10 dias, comparado a 450 miligramas por 5 dias, 2 vezes ao dia. Então, quer dizer, uma dose total de 12 gramas comparada a uma dose de 2,7 gramas. As pessoas que utilizaram essa dose maior tiveram maior alargamento de QT e provavelmente predizendo futuras complicações associadas à arritmia. Esse braço, esse grupo de pacientes que receberam uma dose maior, foi a recomendação do comitê de acompanhamento desse estudo que fosse interrompido esse estudo com dose maior. Então já é um resultado parcial mostrando que a superdosagem dessa medicação causa sérios efeitos colaterais e não deve ser usado. Hoje, quais as orientações do Ministério da Saúde para o tratamento nos hospitais feito com esse medicamento? O tratamento é reforçar a relação médico-paciente, explicar todos os riscos associados a essa medicação, utilizar a dosagem mais baixa, que é a mesma recomendada pelo Ministério da Saúde, realizar uma série de exames prévios que certifique que esses eventos colaterais serão menores no paciente que é elegível para a utilização dessa droga. Então, existem essas recomendações, são recomendações muito técnicas, detalhadas, que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde para realmente tratar os pacientes que podem se beneficiar, apesar de nós não termos nenhum estudo clínico maior, mas que tenha menos efeitos colaterais possíveis associados a essa medicação. Até então, a cloroquina era vendida normalmente em farmácias, o paciente que precisava fazer o uso comprava normalmente, precisou de uma mudança severa em relação a isso, porque tinha gente comprando indiscriminadamente, pessoas achando que era a solução. Quais são os riscos da automedicação com a cloroquina, doutor? A automedicação com a cloroquina, principalmente nos idosos, ela pode gerar efeitos colaterais importantes, que a gente já discutiu aqui, esses efeitos cardíacos importantes. E é bom reforçar que mesmo que a cloroquina ela tenha um efeito positivo em relação à doença, você ainda vai ter muitos pacientes que ela não vai ter efeito. Portanto, as medidas que a gente sempre fala de isolamento social são muito mais importantes que a utilização específica de uma medicação para o tratamento dos casos mais graves. Esse paciente ele pode apresentar algum efeito colateral em casa, algum efeito colateral mais severo? E não saber o que fazer, por exemplo? Ele pode apresentar, como eu já reportei, essas arritmias, ele pode ter um desmaio súbito, ele pode necessitar de intubação, de respiração mecânica.
não pelo Covid propriamente dito, mas pelos efeitos colaterais da medicação. Doutor, a gente tem agora uma dúvida da Maria Eduarda. Vamos acompanhar agora. Eu posso tomar o remédio cloroquina para me prevenir do coronavírus? Como forma de prevenção, doutor? Não existe nenhuma indicação, não existe nenhum protocolo no mundo que justifique o uso de cloroquina profilática. Isso é debate, está sendo estudado, existem estudos que estão tentando fazer, inclusive no Brasil, identificando os pacientes que usam a hidroxicloroquina por conta de doenças reumatológicas e verificando retrospectivamente se esse paciente ele apresenta um maior risco ou não de aquisição da doença. Mas evidência zero em relação ao uso profilático da cloroquina em todo o mundo. Em relação a outros medicamentos, a outros procedimentos, ontem o Ministério da Saúde anunciou que está fazendo testes com plasma. Conta o que é isso para a gente. Existe diversos, pelo menos 2 protocolos que eu conheço, que já foram aprovados, que você utilizar o paciente pós a doença, depois que ele recupera do Covid-19, ele produz anticorpos, a gente chama de anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos eles podem ser filtrados e concentrados no plasma. Esses anticorpos eles conseguem neutralizar o vírus. Se esse plasma for dado ao paciente quando chega no hospital, até 10 dias, 7 dias de doença, ele tem a capacidade de neutralizar o vírus e prevenir os efeitos colaterais associados à infecção pelo Covid-19. E aí, na prática, então, seria uma transfusão de uma pessoa que já teve a doença para uma pessoa infectada? É uma transfusão de plasma, que é um componente do sangue, né? Você tem as células vermelhas, né, que são as hemácias, então você não tira a hemácia nessa transfusão voluntária do paciente que já teve Covid, você só transfunde a parte do plasma, que é a parte líquida que possui os anticorpos. Ótimo. O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde diz que um resultado preliminar dos estudos deve sair nos próximos 15 dias e a gente vai ver agora essa fala dele. Isso não é um procedimento simples. Nós precisamos identificar qual é o melhor doador e qual é o melhor receptor. Há toda uma preocupação com a qualidade do plasma, porque nós não podemos, de alguma forma, transfundir condições que possam causar danos para aquele indivíduo. Então, nós temos uma preocupação com a qualidade desse plasma. Diante disso, esse procedimento, que também vem sendo estudado, nós começamos essa semana uma força-tarefa no Brasil, com instituições filantrópicas, instituições universitárias públicas, que estão fazendo uma frente para rapidamente dar uma resposta sobre isso. São vários hospitais com um protocolo de pesquisa que em 30 dias nós vamos ter já resultados preliminares para dar resposta para nós aqui, gestores, secretários de saúde, para que a gente possa utilizar isso de forma segura para os pacientes. Doutor, nessa etapa da doença, tudo é válido, todas as tentativas, na sua experiência como infectologista, todas as alternativas são possíveis aí para se fazer? Na minha experiência, o principal, primeiro, é ter leito de UTI à disposição da população. Sem uma boa assistência respiratória, ou seja, sem ter um respirador e pessoas que consigam manejar esse respirador, a gente não vai ter a diminuição da letalidade relativa a essa doença. Então, primeira coisa, ter leitos de UTI, ter respiradores suficientes e ter equipe treinada. A medicação é muito importante, mas não suplementa todas essas medidas em relação ao suporte dos pacientes mais críticos. As medicações elas devem ser usadas com cautela, indicações precisas, principalmente para evitar os efeitos colaterais em pacientes já graves que apresentam uma alta taxa de letalidade. É importante concentrar um debate no que é necessário, que é um suporte de terapia intensiva adequada. As medicações são tratamentos complementares
que podem ajudar na recuperação da doença, mas não é a bala de prata no sentido de resolver todos os problemas associados a essa doença. Quando a gente fala de isolamento social, muitas pessoas não entendem o porquê isso é necessário, né? Com menos pessoas infectadas, melhor o sistema de saúde pode atuar, essas equipes vão se capacitando para manejar esses respiradores, vão chegando novos respiradores. Como é que funciona isso na prática para que a pessoa de casa possa entender que ela não está em casa à toa, né, doutor? Exatamente. É necessário achatar essa curva. É necessário reduzir o número de casos graves que possam ocorrer ao mesmo tempo. O Brasil vem conseguindo achatar a curva. Nós já tivemos uma redução importante dos pacientes graves, que a gente chama de SDRAG, de pacientes com quadros pulmonares que necessitam hospitalização. Isso já aconteceu, já é uma realidade e nós temos que parabenizar a toda a nossa população por esse esforço coletivo. Esse esforço é importante ser mantido, os serviços de saúde ainda não estão preparados. A gente pode dar um exemplo claro do estado de Manaus, do Amazonas, na cidade de Manaus, onde 90% atualmente dos leitos de terapia intensiva estão ocupados por pacientes com Covid-19. Doutor, houve um certo relaxamento, e os números dizem isso, né? Que algumas pessoas estão deixando de ficar isoladas, elas estão voltando para suas rotinas de alguma forma, normalmente como se nada tivesse acontecendo. Nesse momento, no atual momento em que a gente ainda não teve o pico, é importante que as pessoas revejam esse posicionamento? É super importante, porque essa doença tem uma taxa de contágio, o dobro da influenza, da gripe comum. Então a transmissão é muito fácil e rapidamente, se as medidas de isolamento forem retiradas, nós teremos uma transmissão intensa com necessidade de muitos leitos de terapia intensiva que o Brasil e os estados não estão preparados para ofertar. Quando a gente fala em termos de pico, o que a gente quer com o isolamento social é que não tenha pico, né? Porque se a gente achata a curva, existe uma distribuição homogênea do número de pacientes graves durante todo um período provavelmente maior. Então, assim, é importante essa mensagem. Existe muita fake news em relação ao pico da epidemia. Se a gente manter o isolamento e continuar ajudando a sociedade nesse sentido, nós não teremos pico da epidemia em nenhum momento. Nós teremos um número de casos constante ao longo do tempo, em que esse número será adequado para que o sistema de saúde possa receber e ter leitos hospitalares de terapia intensiva em número adequado de respiradores. Doutor, a gente falou de uma taxa de letalidade de mais de 5%. O último número do Ministério da Saúde. Isso quer dizer que mais de 90% das pessoas que contraíram a Covid-19, elas passaram por um processo menos delicado de recuperação? O que essas 90% representam? Então, a taxa de letalidade do Brasil, ela está maior que a média mundial. Isso indica desempenho de testagem. Quando você só testa casos graves e óbitos, você aumenta a sua letalidade. Então, é importante expandir a testagem para toda a população. Isso vai impactar na nossa taxa de letalidade, mas é uma letalidade extremamente alta. Para você ter uma ideia, a média mundial gira entre 2% e 3% de letalidade, e essa letalidade é pelo menos 10 vezes maior do que a letalidade, por exemplo, da influenza, da gripe comum, que a gente toma vacina todo ano justamente para prevenir essa letalidade. Então, do ponto de vista da nossa sociedade, onde existe bastante pessoas suscetíveis, nós precisamos reforçar que é uma doença que tem uma alta taxa de transmissibilidade, ela transmite na população muito fácil, porque existem muitas pessoas suscetíveis, e ela também tem uma alta taxa de letalidade. Como é feita essa testagem? Quais as dificuldades hoje para que todos os pacientes façam esse teste? Existem dois tipos de teste, basicamente, né? O teste de biologia molecular, que é o teste de PCR, que detecta o paciente nos primeiros 7 dias de sintomas. Esse teste é o teste ideal,
porque ele permite que você isole mais pacientes no momento que ele apresente sintomas. O outro teste é o teste sorológico, que ele se positiva, né, anticorpos IgM e IgG a partir da produção de uma resposta imune. Isso acontece após o 7º dia e realmente você tem uma positividade maior desses testes após o 10º, 11º dia. Então mostra que você produziu anticorpo e provavelmente você adquiriu uma certa imunidade. Esses são os dois tipos de teste. O mais recomendado para a gente expandir a testagem é o teste molecular, porque você consegue identificar mais precocemente o paciente com sintoma, isolar tanto os casos como seus contatos e, dessa forma, interromper a cadeia de transmissão. Tem como a gente falar sobre vacinas já, ou é muito precipitado, doutor? Existem diversos ensaios clínicos de vacina, alguns com dados iniciais bastante promissores, mas isso provavelmente vai demorar alguns meses para que a gente possa ter um produto licenciado, porque a gente precisa do número expressivo de pacientes envolvidos nesse estudo em um tempo adequado de segmento. Então, nos próximos 1 mês, 2, 3 meses, vai ser difícil a gente ter uma solução rápida e efetiva, que seria a vacina. Enquanto isso, as pessoas precisam evitar a contaminação. A gente consegue relembrar para todo mundo o que é necessário fazer? Principal medida é o isolamento social. Essa é a medida que tem mais evidência científica, que está sendo adotada por diversos países do mundo e que mostrou uma efetiva redução do número de casos. Então, essa é a medida que nós temos que perseguir para preservar o sistema de saúde. Outras medidas que são adequadas, que são complementares ao isolamento social, nós podemos citar atualmente o uso de máscara, a sua máscara caseira ou máscara cirúrgica, quando você sair de casa, né? A lavagem frequente das mãos, né? A etiqueta respiratória. Se você apresenta qualquer sintoma, permaneça na sua residência, tente não sair e não transmitir essa doença para outras pessoas. Sobre essa questão do isolamento, a Gislana tem uma dúvida para perguntar para o senhor. Vamos ver. Com o uso de máscaras e álcool em gel, eu posso sair da quarentena? Idealmente é que você reduza o contato. Porque mesmo você com máscara, por exemplo, a máscara cirúrgica, ela tem que ser trocada 2 a 4 horas. O álcool gel, em todo momento que você estiver na rua, em aglomerações, você vai ter que estar utilizando. O momento que você retira a máscara para se alimentar ou para conversar com uma pessoa é uma oportunidade de transmissão. Então, como eu falei anteriormente, essas medidas elas são complementares no isolamento. Não existe nenhum país que utilizou apenas essas medidas sem um isolamento e foi efetivo no controle da doença. Nessa questão do distanciamento, doutor, a gente vê que estamos em casa, estamos isolados, saindo o mínimo possível. Quando saímos, temos o máximo de precaução possível. Mas se a gente apresenta qualquer sintoma, pode ser de uma gripe normal, um resfriado, ou até que se una a algum sintoma da Covid, o que fazer nesse momento? Em diversas cidades existem telefones específicos que você pode ligar. O Ministério da Saúde também lançou a telemedicina. Você pode fazer mão dessa ferramenta, que existe uma consulta online, existem questionamentos específicos que são feitos. Existe um serviço, inclusive através do WhatsApp, que pode ser utilizado do Ministério da Saúde, para que você possa informar seus sintomas e receber orientação em relação a se você deve procurar um serviço de saúde ou você deve permanecer no seu domicílio até a resolução dos problemas. É importante entender que a maioria dos casos, como a gente já comentou, são casos mais leves, 80% são casos leves, e o isolamento domiciliar dessas pessoas que apresentam sintoma é fundamental. Essa não tem nenhum motivo de estar circulando na rua e favorecendo a transmissão do vírus. Procurar um pronto-socorro só em último caso.
é importante que entre em contato através do telefone com algum serviço de saúde, seja da própria município, do estado ou do governo federal. Existem pessoas que têm fatores de risco importantes e o sintoma, principalmente a falta de ar, é um sinal de alerta para a gente. Então, se você sentir falta de ar, você com certeza deve procurar um serviço de saúde, porque indica uma gravidade maior. Os sintomas mais leves, as pessoas podem permanecer em casa aguardando a resolução desses sintomas. Então, sintomas mais graves, que são indicativos de evolução, pior evolução, como a falta de ar, é importante ficar alerta, e também grupos de risco. Pessoas mais idosas tem que ficar um alerta especial, porque ela pode apresentar complicações mais severas. Qualquer sintoma mais severo deve ser procurado serviço de saúde. Doutor, na sua experiência como pesquisador, o Brasil tem cientistas preparados, capacitados e empenhados para descobrir novas formas de tratar o coronavírus? Existem diversos pesquisadores que estão envolvidos em diversos protocolos, tanto na iniciativa privada como no público. Todos estão participando dos diversos protocolos internacionais, inclusive protocolos da OMS, e na medida que os resultados estejam disponíveis, esses resultados serão aplicados para a população brasileira. Então, é um esforço que não é um esforço só brasileiro, é um esforço mundial e temos cientistas qualificados envolvidos nesse esforço mundial. Como é que é essa troca de informações entre pesquisadores para saber das evoluções, das boas notícias, más notícias? Existem protocolos clínicos que foram desenvolvidos em diversos países, existem relatórios que são disponibilizados através de repositório e também no próprio site de acompanhamento das pesquisas clínicas. Então, todas as pesquisas de vacinas e novas drogas têm que ser cadastradas num site específico que acompanha essas pesquisas e, periodicamente, os pesquisadores responsáveis têm que informar esses resultados. Então, muitos desses repositórios de pesquisas clínicas, eles são online, são abertos e você tem acesso em tempo real a qualquer resultado que saia a respeito de uma nova medicação, uma vacina. Ótimo, doutor Júlio Croda, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça e também ao vivo pela Rádio Justiça. Foi um prazer ter todos esses esclarecimentos. Muito obrigada mais uma vez. De nada, estou à disposição para outros esclarecimentos no futuro. Perfeito. E você que assiste a gente, que nos ouve pela Rádio Justiça, muito obrigada pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.